ótima relação de retorno e risco. Escolha cooperar. Escolha Unicred Norte Lagos. Muito bem, agora são 8h48 em Campos. Voltamos com o nosso Folha no Ar, ao vivo, no oferecimento de Proteus, Unimed, Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, Unicred Norte Lagos, hoje recebendo o Fábio Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campos. Fábio já falou aqui sobre a polêmica eleição, sobre todo o desenrolar daquela situação. Já comentou aqui sobre as contas da Rosinha, falou também sobre essa crise no Grupo Garotinho, né? E desse último bloco, né, Arnaldo, pré-pautado aqui, e é claro, no programa ao vivo sempre tem, né, um comentário aqui ou outro, a gente pode dar uma escapulida da pauta aqui, mas sempre com a atenção voltada para essa projeção das urnas a deputado estadual, federal, governador e presidente, meu caro Arnaldo. Eu convido você para voltar. Só ler aqui, presidente, antes, então, Arnaldo, com licença, o Edivar Júnior comentou aqui, o presidente da CDL, com incentivo ao contribuinte através do artigo 235 do Código Tributário, tenho certeza que teremos um centro revitalizado, que é aquilo que a gente falava aqui mais cedo, gerando um centro mais bonito, com história e turismo. Se quiser comentar, fique à vontade. Não, concordo com ele. Fábio, você já colocou aqui no bloco anterior a questão das pré-candidaturas definidas do seu grupo político, né? Vocês têm agora, pelo que estou entendendo, definido o ex-governador Antônio Garotinho como pré-candidato a deputado federal, a deputada federal Clarissa Garotinho como pré-candidata a deputada estadual, além da reeleição, de pré-candidata à reeleição Bruno Dauaire. Eu fiz uma matéria recente justamente sobre esse tabuleiro que estava se arrumando do grupo garotista e Rodrigo Bacelar como uma outra força política forte aqui da cidade, né, que projeta muito voto também. Como que você vê esse tabuleiro aqui em Campos, desses grupos, sobretudo desses grupos políticos, que tem também, por outro lado, o presidente do seu partido, que é o Caio Viana, como você mesmo já citou aqui, nessas mudanças que aconteceram de legenda desse período de pré-eleitoral. O Caio hoje é presidente do partido que você faz parte. Como que você vê esse movimento? Qual a projeção em relação ao resultado pré-estadual e federal? Eu conversei com alguns articulistas do grupo político, eles projetam que vocês façam Garotinho entre 50 e 60 mil votos a deputado federal e pré-estadual de 30 a 40 dividido para Bruno e para Clarissa. Você concorda com essa análise? É esse mesmo o projeto do grupo? Não, o projeto é mais além, mas eu acho que a análise tá bem pé no chão. Acho que isso mesmo o projeto é de 60 a 70 para o Garotinho, né, federal, e a gente tentar a meta aí de, vamos dizer, 80 mil votos para o grupo. A gente também tem deputados, tem outros deputados, né, tem outros candidatos, né, pré-candidatos, não só a Clarissa como o Bruno, que são os principais candidatos, mas nós temos, né, na Câmara mesmo, nós temos do grupo o pastor Marcos Elias, né, que é pré-candidato a estadual, o Tiago Rangel, também pré-candidato a estadual, e ainda não retirou a sua pré-candidatura o vice-presidente da casa, o Juninho Virgílio. Então, a gente projeta aí 80 mil votos aí para estadual e
e também, né, de 80 a 90 mil votos para federal, já que a gente também tem composições com deputados federais que ajudaram o nosso município, né, nessa recuperação. A gente não pode cometer o erro que Rafael cometeu, né, na eleição de 2018, que não teve essa articulação, né, porque a gente precisa de votos de deputados federais de fora para que o município receba, né, as emendas devidas, né, e tão necessárias. Eu queria, aproveitando também aqui, mandar um abraço para o Edivar, né, Júnior, e muita luz, sucesso aí, está fazendo um brilhante trabalho aí no começo da sua gestão, e nós estamos lá de braço aberto lá na Câmara lá para caminhar junto aí qualquer projeto para o nosso município. Eu acredito, né, que nós, como você fez uma análise correta, Rodrigo Barcelar vai ter realmente uma expressão, um voto bastante expressivo. Talvez com a Clarissa candidato, acho que vai ter aí uma força equivalente. Uma polarização ali, você acredita? Entre ela e Clarissa, né? E talvez sim, né? Vai depender da questão do grupo, porque a gente tem um compromisso com o deputado Bruno Dauari, né? Bruno Dauari, ele já está no seu segundo mandato, foi muito importante, né, nesse regimento, né, do nosso grupo, né, porque nós ficamos aí garotinho sem mandato, Rosinha sem mandato, né, Vladimir sem mandato, a gente, né, sem mandato. Então o Bruno Dauari foi muito fiel, muito leal, né, ao nosso grupo, e a gente tem esse compromisso com ele também. Então a gente e tem, né, a questão da representação. A gente não pode também olhar só para o nosso grupo. Campos, né, em 2018 fez 4 vereadores. Né, hoje 4 deputados. Desculpe, 4 deputados. Então hoje nós temos estaduais. Nós temos, né, a vaga aí dos saudosos João Peixoto e Gil Viana. Né, a gente vê até um número muito grande de deputados. A gente tem que ser atento a isso para que a gente não perca a nossa representatividade. Eu vejo a possibilidade aí da votação muito grande do Rodrigo Barcelar. Para mim, né, eu acho que é pulo de 10, como a de Clarissa também. Vejo o Bruno com a possibilidade de votação, de eleição também, né, dependendo da postura do grupo. E vejo o Thiago Rangel despontando com força, né, e tendo uma nominata mais tranquila para ele, né, no Podemos. Né? O Bruno Viana, também vereador, pré-candidato a deputado, acho que vai ser uma força ali na pedra, entendeu? Não sei qual vai ser, mas vai ser uma força jovem. E a gente torce, né, que Campos saia de forma bastante representativa. Em termos, né, regional, nós elegemos 6 deputados estaduais, né? O Chico Machado, mais o Chico Machado e o Jair Bittencourt, que eu acho que o Chico Machado... 7 com o prefeito de Macaé. De Macaé, o Helder. Eu acho que o Chico Machado caminha forte também para a reeleição, né? O Jair está no partido de nominata difícil, que é o PL, né? Mas é um deputado que está no seu segundo mandato. Hoje ele é vice-presidente da Alerj. Eu acho que é uma pessoa bem articulada, né? Uma pessoa que fez bastante pela nossa região. Eu sei que ele foi muito atuante. Todos os dois foram muito atuantes no nosso parlamento interregional. Então, é por isso que eu estou fazendo uma análise não só, né, do nosso município. E nós tivemos aí Vladimir, né, a eleição do Vladimir, do Cristino, do Felício Laterça, 3 deputados federais. Então a gente espera que a região saia, né, uma região que tem, né, as suas necessidades, as 2 regiões, melhor dizendo, norte e noroeste, e que a gente repita aí a nossa, no mínimo, 3 federais e 4 estaduais. Desculpe, e 7 estaduais, sendo 4 por Campos, é lógico. A gente espera que Campos... E tem, né, 2 candidaturas que eu acho que influenciam muito Campos também, que é a da Carla Machado, a ex-prefeita Carla Machado Fernando da Barra, e do ex-prefeito Frederico Barbosa. Também são 2 candidaturas, no meu modo de entender, vão disputar voto em Campos. Essa pulverização aí, você não vê como arriscada, não? Esse monte de nome. E o Frederico, aí agora o Frederico, vice-prefeito, Frederico Paes, ele aqui no programa, ele defendeu que a região vota na região.
O voto, nós não temos esse sistema ainda, né? Que existe sistema distrital, ou um distrital misto que até chegou a ser cogitado, que você vota no candidato da região e um outro no geral. Não temos, é um voto só, mas ele defendeu o voto local. Você acredita que esse movimento chamado de movimento bairrista é interessante? Temos que botar muito interessante, mas para mim é o que deve ser feito, entendeu? Porque é o político da região que conhece a região, que representa a região, que sabe das suas necessidades, né? Eu falei aqui há pouco, né? Eu estou trabalhando muito essas regiões norte e noroeste, porque eu sou como presidente do parlamento, a gente sabe que nós temos as mesmas necessidades, a questão do desemprego muito grande, a questão da saúde, a gente, né, trazendo... tem cidades ainda que não tem nem hospital, né? Então a gente tem que né, trazer isso para debate no Estado. Então, isso quem faz com maior propriedade é o político da região. Então, eu concordo com o Frederico Paes, um grande abraço aí para o nosso vice, o homem da paz, né? Um homem que realmente tem bom senso, bem articulado, e eu vejo, né, essa saída para a nossa região. Tem que votar, campista tem que votar em campista, macaense em macaense. Eu sou bem assim mesmo também. Mas como, né, os prefeitos precisam de deputados de fora, você tem que abrir o espaço, né? Não é dar uma votação que não justifica, como aconteceu no passado, né? Onde o Paulo Melo, por exemplo, teve 5 mil votos em Campos, não é isso? Ali na Baixada. Então, e o que fez? Então a gente tem que ter essa atenção, né? E eu acredito na eleição, como eu falei, do Rodrigo, a reeleição do Chico Machado, o Jair vem para a briga, o Bruno vem para a briga, entendeu? Então a gente é capaz de ir no frigir dos ovos ter a mesma representatividade de 2018. Né? Temos o Rodrigo com chance de eleição, o Bruno com chance de eleição, a Clarice com chance de eleição, o Thiago Rangel, por causa da questão do Podemos, estou deixando bem aqui, e ele tá crescendo muito fora, entendeu? Tá fazendo, meu colega vereador, eu estou vendo que ele está fazendo muita articulação fora da cidade. Eu acredito que se eu fosse o Cláudio Nogueira, que prevê a eleição... Eu costumo acertar umas, né? A sua eu acertei, mas... Vejo a possibilidade, sim, da reeleição do Cristino, vejo a possibilidade da reeleição do Felício Laterça, e aí, né, a possível eleição do Garotinho, que eu vejo bem provável, e o Caio disputando também. Né? Você acha que polariza Caio e Garotinho aqui, já pensando no 2024? Eu acredito que não. Eu acredito que polarizar se fosse um outro candidato no nosso grupo. Agora o Garotinho não. O Garotinho, acho que, no meu modo de entender, acho que o Garotinho dá uma grande distância do Caio. Entendeu? Não acredito. Caio fez, no modo de entender, 20 mil votos para deputado federal. Não é isso? Teve 100 mil votos para prefeito, mas não acredito na sustentação desses 100 mil votos, não. Isso não vejo... vamos dizer assim, grupo político para isso, diferentemente que ele tinha, né? Por exemplo, ele trocou de partido, né? Ele teve um apoio maciço, né, na eleição municipal do Rodrigo Neves, né, do PDT. Então, eu não acredito nessa sustentação do Caio, não. Quem comenta muito aqui fala sobre esse crescimento para o segundo turno, principalmente, até fala sobre a possibilidade de se tem mais 7, 10 dias de eleição, ele leva a eleição naquele crescimento, se continuasse aquele crescimento, é o próprio Aloysio, que faz parte dessa bancada, né, o Luiz Abreu Barbosa, e que aí vem aquele apoio lá do grupo do Neves, que é de Niterói. Aí não sabe se vai ter para deputado, se ele tiver, também aí é outra história. Bom, tem uma postagem aqui, aquilo que a gente falou, a pauta está aqui, é pré-pautada, mas a gente de vez em quando dá uma escapulida e tem coisa que a gente naturalmente não deixa passar. Fred Machado, vereador, coloca aqui o seguinte: avisa ao presidente que a indicação legislativa, e é fora dessa pauta de projeção de deputado, avisa ao presidente que a indicação legislativa é para que seja feita um estudo de impacto financeiro
e a proposta até 25% é apenas autorizativa, caso não haja limite dentro da lei de responsabilidade fiscal. O governo pode dar o que puder, mas deixar os servidores sem nenhum reajuste inflacionário no atual orçamento é debochar dos resignados trabalhadores. Hoje tem servidores que recebem menos que um salário mínimo. Termina afirmativamente falando lamentável. Lamentável o quê? Ficar 4 anos sem reajuste? Né? Tudo que ele Rafael, eu não entendi. É lamentável, né? Ficar 4 anos sem reajuste e 2 meses sem pagamento. Então a gente tem que ter, né, essa compreensão. No ano passado também nós ficamos sem reajuste, primeiro ano do governo Vladimir, e responsabilidade com o servidor. Não adianta a gente prometer uma coisa que não possa cumprir, né? Então, agradeço aí o aviso do vereador Fred, mando um abraço para ele e a gente sabe disso. Só que, posteriormente à indicação, foi aprovado o requerimento do vereador Carlos Alocimar para o comparecimento da equipe financeira e econômica. Então, a gente também, né, assim como o vereador Fred ou outros vereadores, a gente vai trabalhar pelo reajuste responsável, eu tenho certeza disso, porque o Fred, em sua gestão lá na Câmara, foi bastante responsável, fez uma gestão da presidência com bastante responsabilidade. Haja visto que nós tivemos a possibilidade, pela primeira vez, de devolver ao executivo, não é, o valor de 1,5 milhão. Então, realmente, a gente tem que ver a questão da responsabilidade. Ele fala que ele volta a postar aqui, havia recurso naquela época, né? E agora, ele pergunta, havia recurso? Agora... Eu não sei, não era vereador na época. Fábio, vamos seguindo com a pauta que nosso horário já foi, né, Nogueira? Eu fico aqui que eu vou mexendo. Mas já deu 9 horas, Então, você está olhando o relógio aqui. Pois rapidamente para a gente concluir nessa nossa pauta de projeções, nós falamos sobre a eleição a deputado estadual e federal. Queria ouvir sua opinião em relação às disputas. O Senado também está interessante, né? O Senado também está interessante, mas vou aproveitar de uma tacada só, deixar para você falar como você está vendo o panorama ao Senado Federal aqui no Rio de Janeiro, uma cadeira só, com Romário pré-candidata, pré-candidatura do Siciliano despontando e tem chance de crescer muito no meu ponto de vista. Governador parece caminhar para a polarização, Castro e Freixo, se você acredita nessa possibilidade ou se surge um outro nome. E no mesmo sentido, presidente da República, que parece polarizado, Lula e Bolsonaro, se há a possibilidade de chegar mais alguém numa terceira via, que se aposta, mas não se concretiza já há algum tempo. Bom, eu não vejo a possibilidade da questão da terceira via a nível nacional, certo? E se você for pegar tudo que você falou, na verdade é Lula e Bolsonaro, tanto no governo do Estado como no Senado, né? É Lula e Bolsonaro. Então, e realmente, né, a tradição do Rio de Janeiro foi votar em Lula, depois foi maciço o voto em Bolsonaro. Então, realmente, o Estado do Rio de Janeiro é bastante dividido. Há 6 meses atrás, eu daria como quase certa a eleição de Lula. Hoje eu não dou como certa a eleição de Lula. Eu acredito que a gente vai ter uma surpresa. Existe a possibilidade do Lula não ser candidato. Eu acredito que o PT possa lançar o Luiz Haddad, né, que foi um candidato que fez mais de 45 milhões de votos. Isso ainda é descartado, né? Uma pessoa, e que tem um apelo, não assim, de articulação muito grande também. Vejo no estado do Rio de Janeiro, né, possibilidades de uma eleição em primeiro turno do Freixo, uma possibilidade de eleição de primeiro turno do Castro e um segundo turno, entre os dois ou não. No estado do Rio de Janeiro, eu já vejo uma possibilidade de uma terceira via. Mas como possibilidade. Quem seria? Quem seria? Poderia ser o Crivella, por exemplo. Entendeu? Acho que o Crivella, como um candidato, né, dos evangélicos, com apoio de alguns políticos, né, tradicionais no estado do Rio de Janeiro, seria uma candidatura muito competitiva.
né, a nível dos dois citados aqui. No Senado, também vejo a possível inclusão do senador, né, do ex-senador Crivella também como essa terceira via. Eu só acho que o Romário hoje, né, ele tem uma vantagem, não é tanta vantagem assim, porque a questão da direita, do bolsonarismo, ele vem como quase candidato único, né? Já o Siciliano divide, né, essa parte da esquerda com o Molon. Então, quer dizer, eu acho que no Senado tem mais, na minha opinião, uma chance de vitória do senador Romário. Isso é que eu faço por causa da divisão da esquerda, apesar do Siciliano ser quase uma unanimidade no meio político, né, um cara muito articulado. A gente vê o Molon, né, como alternativa de esquerda, um cara também que tem a sua história política, né. Para mim, eu tive o prazer de conversar com o Molon, de recebê-lo na Câmara Municipal. Para mim, um cara muito preparado, é um cara que tem uma visão, né, sobre a bandeira da educação muito forte, né. Então, isso, eu acho que o Molon, ele pode, né, crescer e aí atrapalhar, né, estou falando eleitoralmente, lógico, o Siciliano. Boa avaliação, muito boa. Não, muito boa a sua avaliação, sua projeção, muito dentro daquilo que a gente está vendo aí no geral também. É realmente isso. O Molon também esteve aqui conosco, o Freixo, assim como o Freixo, o governador que já esteve, né, e assim, uma participação foi no DIC ali do São João da Barra, mas muito rápido, mas em breve estará também. O próprio Santa Cruz, o Rodrigo Neves, essas figuras que passaram por aqui, de fato o Molon tem uma articulação. O Siciliano é um... Não é doido? É um excelente político. As candidaturas do Santa Cruz, Rodrigo Neves, isso para mim inevitavelmente vai jogar a eleição do Rio para o segundo turno, entendeu? No meu modo de entender. Mas são questões que a gente... a eleição de 2018, a gente teve aquele fenômeno do Bolsonaro, que foi um fenômeno que deu eleição a um juiz que era pouco conhecido. Não é? E que deu eleição, o mais votado foi ali, o deputado Hélio, né? Que também pouco conhecido. Então, elegeu vários deputados estaduais e federais, né, da linha mais conservadora. Então, quer dizer, a eleição pode ocorrer fenômenos. A gente sabe disso, né? Difícil repetir tão perto assim um fenômeno como aquele, né? Não, eu sei que é difícil, mas não é impossível. Não. Então, mas a projeção, falando de política, é mais ou menos isso que eu estou falando contigo. Existe a questão Bolsonaro e Lula, que, para mim, influencia nas demais eleições. Tem nada a ver, né? Mas eu tive filhos gêmeos, tenho filhos gêmeos, maravilhosos. Aí o médico falou: não, você pode ter o terceiro, não vai ser gêmeos. Eu não quis arriscar, não, sabe? Que se vem mais dois, aí eu não aguento. Então, desse fenômeno aí, isso é que de fato a gente não sabe, porque o que a gente consegue ver hoje nessas pesquisas aí é um retrato de momento. A pesquisa é isso, né? É tipo um Photoshop ali, o que tem agora, mas boa parte do eleitorado, e aí vai lá para os seus 35%, quase 40%, não está envolvido em eleição, tanto quanto a gente está aqui no dia a dia, nas coberturas, você político, enfim. Né? Com certeza, a gente tem que também, né, lembrar que a eleição mudou, né? O tempo é reduzido, a campanha mudou, né? O tempo é reduzido agora. Eu acho que as redes sociais, acredito eu que seja bastante importante, e o eleitorado é um eleitorado novo. Né? Então, o eleitorado, eu acho que muitos jovens fizeram aí o primeiro alistamento. Eu acho que vai ter realmente é uma coisa que está aberta a questão do surgimento de um fenômeno, tá? Não é assim impossível, não. Você vê que nas redes sociais de hoje, no mundo da internet, pessoas ficam... Hein? Acho que passou de 1 milhão. 2 milhões. Posso citar aqui a Juliette, que foi um fenômeno da internet, o mendigo, né? Que é um fenômeno da internet. Então, quer dizer, não é uma coisa impossível, sabe?
Sim, Porque sim. nós hoje a política tradicional, né, aquela política, né, de aliança, essas coisas todas, abriu realmente espaço para fenômenos. Não, o que eu falo que é difícil de um fenômeno daquela densidade toda, porque foi algo assim, você virar a eleição. E as pessoas criticam pesquisas, né? Porque hoje em dia também, por rede social, você repete uma história várias vezes e ela vira verdade sem ser. Fala, porque Bolsonaro perdia em todas as pesquisas. Não é verdade. Desde 2017, Bolsonaro liderava as pesquisas quando Lula era retirado do cenário. No segundo turno havia sim uma questão de empate, uma questão. Mas quem é da política sabe, se encomenda a pesquisa interna e sabe realmente qual é o cenário do momento, as coisas mudam. E na eleição do governador, né, do ex-governador Whitson, ele teve aqui em junho do ano eleitoral de 2018, Fábio, aí ele chegou, me cumprimentou Suzy, e deu uma mão, a gente falou assim, ele estava com 1% na época. Vou voltar aqui muitas vezes como governador eleito e reeleito. Metade da promessa ele cumpriu. Não chegou nem a voltar, mas foi eleito, surpreendentemente. Mas o Datafolha pega direitinho ali a última semana do crescimento dele. Ele sai de candidato de 1 a 3%, né, da margem de erro, para 9%, para 11%, para liderar. E aí teve um movimento do voto evangélico, que você citou que é muito forte, no Rio de Janeiro, e os evangélicos declararam apoio ao Whitson, e o apoio a Bolsonaro, que foi uma onda, assim, sem precedentes. Quer ver sem precedentes? O que fez com Clarissa. Clarissa foi reduzida a 10% de uma eleição a outra. Né? O movimento contra os políticos de mandato foi muito forte naquela eleição. E dessa vez os políticos acredito que ganharam um pouquinho mais de espaço, justamente por motivos como a cassação do Whitson, né? As coisas que vêm acontecendo. Se você for, né, só complementando, você vê que as famílias tradicionais tiveram derrotas enormes. Clássicas. Na verdade, né, foram os garotinhos e os bolsonaros que, tirando os dois, entendeu? Conseguiram. Então, os Piscianes perderam, a filha do Cunha, o filho do Cabral. Então você vê que teve... Foi uma eleição totalmente atípica. Vamos ver o resultado dessa, né? Hoje... Mas concordo com você na densidade Lula e Bolsonaro, quanto essa polarização vai influenciar em todos os outros resultados aqui no Rio de Janeiro. Acho que isso aí é nítido para todo mundo que acompanha o cenário. Não, mas futebol, política e samba, todo mundo gosta de... E agora, depois da pandemia, nós passamos a entender de Covid. Ontem um amigo querendo me receitar, como é que é? Ivermectina ainda. Bom, pelo menos verme não dá, né? Não, com certeza. Dá pra você ir lá pro seu sítio lá e tranquilo. Um sítio que eu tenho de um amigo lá em Lagoa de Cima. Fábio, muito obrigado pela visita, muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui conosco. É sempre um prazer renovado recebê-lo aqui. Espero que em outras oportunidades também, em cada momento, né? A gente está sempre te acompanhando aí na sua vida pública. Estamos de portas abertas, seja bem-vindo sempre, um bom dia para você, amigo. Eu que agradeço, né? Queria agradecer a Deus por ter participado desse programa, agradecer a você, Cláudio, ao Arnaldo, agradecer ao amigo Beto, né? Que está conosco aqui na técnica, agradecer a cada um que ouvinte, né? E telespectador que através do Face, eu nem sei o que é, quem vê pela rede social aqui, Arnaldo, você que conhece mais do que eu. Se tem YouTube, tem Instagram, tem tudo. Telespectador. Telespectador. Internauta. Tem que agradecer todo a você que esteve conosco aí. A gente não é o dono da verdade, mas a gente explica os fatos, né? Tem os fatos, tem a versão do Fábio. Quando foi a versão do Fábio, eu falei assim, como cidadão, né? E quando foi a questão do fato, eu falei, olha, é assim, o regimento é assim. Então, dizer que a gente pede a Deus serenidade, sabedoria, não é? E amadurecimento. Acho que a gente tem que conversar. A Câmara de Campos é composta de vereadores, para mim, com grande potencial, entendeu? Então a gente tem que calmar e conversar e chegar a um denominador comum. Isso é diferente, né, da questão que pensa o Marquinhos Bacelar. Eu acho que tem que ter diálogo, mas tem que ter acordo, sim. Por que não? Do Neto. Opa, agradecer mais uma vez também ao Fábio Ribeiro pela entrevista, agradecer a você, Nogueira, pela semana produtiva aqui no Folha no Ar, e já de antemão antecipar que, como o Fábio citou aqui o Marquinho no final, o Marquinho está pré-agendado para a próxima semana,
né, para participar aqui também nessa pauta de eleição da mesa, questão de andamento da Câmara, mas ainda a gente vai confirmar a data e aí Nogueira anuncia aqui e eu volto nesse dia, se Deus quiser, na próxima semana Nogueira com a Aloysio. No mais, desejar um bom fim de semana a todos, um bom dia e até a próxima, se Deus quiser. Tá certo, sim. Aos nossos... Arnaldo, muito obrigado. Amanhã tem Folha da Manhã impressa aí nas bancas bem cedo, né, Arnaldo? Isso, então, inclusive com o resumo da entrevista do Fábio Justo. aqui no Folha no Ar de hoje. Então, bom trabalho, eu sei que você vai trabalhar muito, então toda a força, porque nós estamos perto agora, né? Agora não tem mais bom descanso, na videoconferência não bom descanso. E quando ele estava na videoconferência, eu desejava bom descanso, vai para Gatafona, pescar, passear. Mas sabe o que é? Tô de plantão. Aí a Aloysio fala, olha, o dia que tiver ao vivo ele pega você aí. Então, como hoje está ao vivo, como presencial, né? Como hoje está presencial, vai trabalhar, bom trabalho, força lá. Já viu o tamanho desse homem, rapaz? Tá doido? 2 metros de altura. Agora, 6 horas, 7 horas, 9 horas da manhã, sexta-feira, você está cansado. E disposição de 30 anos. Os nossos amigos ouvintes, né, que a gente tem um carinho muito grande, o Talvan está aqui comentando, sempre comentando, participando com a gente, ou tantos outros, né, que participaram, né, o Maurício está sempre comentando também, enfim, a todos eles o nosso carinho, nosso muito obrigado, a você que também nos acompanha aí pelo rádio, continue ligado aqui na Folha FM, você pode acompanhar inclusive as imagens da Folha pela Twitch TV, você vai lá, baixa esse aplicativozinho aí, é muito legal, a gente fica o dia inteiro aí com imagens e com o áudio aqui da rádio para você curtir e ver como é que funciona aqui os bastidores dos estúdios de uma emissora de rádio. Vamos em frente, a gente segue aqui com o Folha no Ar, que volta segunda-feira, semana que vem na bancada conosco, a Aloysio Abreu Barbosa, já a partir, né, da semana que vem, também presencialmente. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e agora Plínio Bacelar Vacina, com Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.